Sejam bem-vindos ao canal Bazooka Assessoria Esportiva. Eu sou o Robson e estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo com conteúdo importante para você. Você que pratica o exercício, atividade física, que é praticante da corrida de rua também, trago aí algumas informações, bastante coisa legal para você. E hoje nós vamos falar de um assunto importante na corrida, aliás, muito importante na corrida. Ele define aí, inclusive, o seu rendimento, qual vai ser o seu rendimento na corrida, tá? Qual é o assunto então, Robson? Vamos lá, nós vamos falar da frequência de passadas ou cadência na corrida. Alguém sabe o que é isso? Você sabe o que é cadência na corrida? Alguma vez você já leu alguma coisa, pesquisou alguma coisa, ou já ouviu falar? Então vamos lá. O que seria essa cadência da corrida, tá? É a velocidade do seu passo tocando o solo. Então eu posso ter uma cadência mais lenta ou uma cadência mais rápida. Robson, qual que é melhor? O melhor é uma cadência mais rápida, uma cadência maior. Então vamos colocar isso em números um pouquinho para vocês terem uma noção de como funciona, tá? Então se eu estiver falando de 60 passos por minuto ou 60 batimentos por minuto, às vezes por música a gente escuta mais, né? O BPM. Mas quando eu falo de 60 passos por minuto, significa que você toca o solo 60 vezes em 1 minuto, tá? Então quer dizer, a cada 1 segundo o seu pé toca o solo. Isso é muito demorado, então você teria uma fase aérea muito grande. Robson, e qual que é o ideal da corrida? Como que é trabalhada essa cadência na corrida? Então vamos lá. Tudo começou, e aí Jack Daniels, que é um grande estudioso, o pai da corrida aí, para muitos que trabalham com a corrida já, com certeza já leram o livro dele, e ele fez um estudo nas Olimpíadas e acompanhou os atletas nas provas, tá? E foi interessante porque ele acompanhou nas provas menores e nas provas maiores, até a maratona. E foi acompanhando para ver qual que era a frequência de passadas desses atletas que estavam ali, atletas de ponta, né? Inclusive Joaquim Cruz, o nosso grande Joaquim Cruz também fez parte aí, participou desse estudo, estava no estudo porque ele estava competindo na época. E aí então ele foi analisando, identificou que a grande maioria dos atletas tinha uma frequência de passadas de 180 passos por minuto. 180 passos por minuto, cara, é tempo pra caramba, é passo pra caramba, é muito rápido isso. Então, Robson, mas como é que eu vou fazer para melhorar essa passada e eu tenho que ter os 180 passos por minuto? Então, vamos lá, ó. A ideia desses 180 passos seria o top, né? Que é conseguir fazer isso, tá? Mas assim, de 160 passos a 180 passos já é considerado, tá, uma quantidade legal de passos por minuto para serem executados. E aí existem várias formas de a gente trabalhar essa passada. Como que você vai contar a princípio? Vamos começar então? A ideia seria o seguinte, no cronômetro, tá? Ou lá na esteira, se você está fazendo um treino na esteira, de repente, alguma coisa assim, ou se você está correndo na rua, lá no seu cronômetro mesmo. Você vai marcar 1 minuto e vai fazer a contagem de passos dentro desse minuto, tá? Então você não precisa contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a direita e a esquerda. Você pode só marcar, por exemplo, só na direita, tá? Então tocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 1 minuto, quanto deu? Se deu 80, deu 160 passos por minuto. Se deu 90, você alcançou os 180 passos por minuto. E aí, ótimo. Qual que é a ideia? Se você, a hora que você vai executar a corrida, imagina o seguinte, que você está pisando em ovos. Tem um monte de ovos, tem muito ovo embaixo de você e você precisa passar ali correndo. Então pensa naquela pisada curtinha que você vai fazendo, sabe? Pisando devagar, toca rápido assim, ó. Porque se você pisar e pesar o corpo em cima, vai afundar. Então você tem que passar rápido ali. É isso. A ideia é mais ou menos essa. A passada fica mais ou menos assim, tá? Lembrando sempre que eu não posso mudar a dinâmica da passada, a dinâmica do movimento da corrida. Lembrando, o tronco está para frente, eu vou posicionar o tronco à frente e fazer minha corrida pisando sempre embaixo do meu queixo. Essa continua sendo a mesma premissa,
para poder correr. A única diferença é que eu vou aumentar a frequência de passos. Robson, e a velocidade? Então, a velocidade, ela não é, quando eu falo de correr com uma frequência maior de passadas, não significa aumentar a velocidade. Frequência de passadas é quantas vezes o pé toca o solo, tá? Então, se você corre 5 km em 30 minutos e corre com uma frequência de passadas de 160 passos por minuto, se você aumentar a frequência de passadas para 180, você continua correndo 5 km para 30 minutos. Vai, Robson, se não melhora, então se eu não aumentei a velocidade, mas e aí? Então para que serve isso? Qual é a ideia? Quando você aumenta a frequência de passadas, você retira a sobrecarga nas articulações e você gasta menos energia para produzir velocidade, para desempenho da corrida. Então, a ideia é poupar energia e poupar fadiga muscular, poupar o impacto. Porque quando você tem uma passada mais longa, tá? E aí, cuidado, pessoal, a ideia do mais longo é pisando à frente da linha do queixo, tá? E ou eu tenho uma pisada que a frequência de passadas minhas é menor, o que vai acontecer? Eu vou pisando no chão, tá? Só que eu vou fazendo muita oscilação vertical, então eu salto muito, e aí eu gasto energia para saltar e gasto energia na hora de aterrissar também. O pé toca o solo e pesa no solo, tá? Então qual é a ideia? É fazer isso o mais natural possível, para não ficar tão com uma sobrecarga tão grande, principalmente nas articulações de joelho, tornozelo, né? E aí vem subindo aí quadril e a coluna em si. Então encaixar a melhora de frequência de passadas, com certeza melhora a sua corrida, vai melhorando o gasto energético na corrida e você consegue correr mais, com certeza. E a velocidade? A velocidade vai aumentando aos poucos. O que eu recomendo é o seguinte: primeiro trabalhe a parte da frequência de passadas, para depois a gente pensar em aumentar a velocidade. Quanto mais você conseguir encaixar, melhor. Formas disso, educativos, porque se eu consigo pisar mais vezes, tocar o solo mais vezes, eu preciso de uma agilidade. Por isso, o trabalho na escada de agilidade, trabalho de agilidade antes da corrida é muito importante. Os educativos que a gente vê na corrida, skipping, skip alto, skip baixo, são todos educativos aí para trabalhar, para melhorar essa capacidade sua de assimilar a passada. Então, melhorar a sua capacidade coordenativa. Se eu estou mais coordenado, eu consigo executar melhor os movimentos. E aí consegue encaixar uma passada e aumentar a frequência. Dicas para você. Uma das dicas que eu utilizo bastante, que é bem legal, tá? O Garmin, alguns Garmins aí já tem até a opção de colocar a frequência de passadas, ele vai ficar apitando para você durante o treino, e aí você vai acompanhando ali no treino, você vai tentando correr na mesma marcação do Garmin. Outra coisa é utilizar um metrônomo, tá? Eu estou usando aqui no meu celular um aplicativozinho, onde eu coloco aqui, por exemplo, 180 passos, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, olha lá, ó, tá aqui, ó, 150, ó, 160, 170, 180, tá? Então, ó lá, marquei, ó, 180 passos por minuto. Quando eu ativo, ó, olha que legal, ó, o barulho é mais ou menos esse aí, ó, a frequência, ó. Olha lá, ó. Essa é a frequência de passadas de 180 passos por minuto, é isso, ó. Então, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e assim vai. Beleza? Um exemplo. Então, um aplicativozinho no celular, para a hora que você vai sair para treinar, pode ser uma opção também de colocar. Existe aí no Spotify playlists que você determina o BPM, o batimento por minuto. E aí, então, a música tá em batidas lá em 180 passos, 180 batimentos por minuto, né? 180 batidas por minuto. E aí você consegue executar utilizando aí o som. Tá? É uma opção para quem costuma treinar com música e aí tentar fazer isso. O Robson não recomenda música para treino. A gente grava um outro vídeo depois falando a respeito disso, tá? Aí, ó, Danilão. Danilo é o cara que coordena os meus vídeos todos aqui, ó. Danilão, próximo vídeo a gente precisa falar sobre música na corrida, que é bem interessante, viu? Já tô avisando ele aqui para ele deixar anotado para a gente marcar para vocês aí num próximo vídeo. Legal?
Pessoal, gostaram dessa ideia? Frequência de passadas ou cadência de passadas. Isso é muito importante e vai te ajudar muito na corrida. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Passe para outras pessoas também, tá? Inscreva-se no nosso canal, se é a primeira vez que você está aqui assistindo um vídeo nosso, inscreva-se no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, sempre muita informação para você, bastante coisa legal para você. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.